Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula sobre poliedros. Aula 2, relação de Euler. Bom pessoal, relação de Euler corresponde a uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Essa relação é definida como o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, lembrando que essa relação ela é válida para poliedros convexos. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um prisma triangular, certo? E vamos testar a relação de Euler para este poliedro. Vamos contar o número de arestas. Nós temos, nesse caso, 9 arestas. O número de vértices corresponde a 6 vértices. E o número de faces corresponde a 5, sendo a face inferior, a face superior e 3 faces laterais. Se pegarmos esses valores e colocarmos na relação, teremos o seguinte: 6 menos 9 mais 5 é igual a 2. E nesse caso, nós vemos que o prisma triangular, por se tratar de um poliedro convexo, ele satisfaz perfeitamente a relação de Euler. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Vamos contar o número de arestas dessa pirâmide. Nós temos o valor de arestas corresponde a 8 arestas. Agora contando o número de vértices. Nós temos 5 vértices e o número de faces corresponde à base mais 4 faces laterais, ou seja, totalizando 5 faces. Colocando esses valores na relação, teremos o seguinte: 5 menos 8 mais 5 é igual a 2. Então, nós temos aqui outro exemplo, de um poliedro que satisfaz a relação de Euler. Nós temos um poliedro convexo, que é o caso da pirâmide de base quadrada. Então, por se tratar de um poliedro convexo, é claro que ele deveria satisfazer a relação de Euler, como nós acabamos de observar. Agora vamos ver um outro caso, um caso diferente, por se tratar de um poliedro não convexo. Aqui nós temos, como exemplo, um poliedro não convexo. Vamos contar o número de suas arestas. Temos, nesse caso, um número de arestas igual a 32. O número de vértices, para ele, corresponde a 16 vértices. E o número de faces corresponde a 16 faces também. Bom, se pegarmos esses valores e colocarmos conforme a relação, teremos que 16 menos 32 mais 16 é igual a 0. E nesse caso, não satisfez a relação de Euler. Então, aquele detalhe, quando nós falamos que a relação de Euler ela é válida para poliedros convexos, esse exemplo mostra muito bem que nós temos poliedros não convexos que podem não satisfazer a relação de Euler. Por isso que a relação de Euler ela é uma relação que ela é válida sempre para poliedros convexos. Mas é claro que também pode haver situações de poliedros não convexos que satisfazem essa relação. É isso mesmo, professor? Sim, é isso mesmo. Nós vamos ver alguns exemplos mais logo. Mas primeiro, quero que você fique atento na seguinte enunciado. Todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, mas nem todo poliedro que satisfaz a relação de Euler é convexo. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos um poliedro não convexo. Vamos testá-lo em relação à relação de Euler. Contando o número de suas arestas, nós temos corresponde ao valor de 21 arestas. O número de vértices para esse poliedro corresponde a 14.
e o número de faces corresponde a 9 faces. Se nós colocarmos na relação, nós veremos que 14 menos 21 mais 9 é igual a 2. E nesse caso, ele satisfez a relação de Euler. E ele é um poliedro não convexo. E mesmo assim ele satisfez a relação de Euler. Então, nesse caso, nada mais é do que uma coincidência. Então, nós temos poliedros não convexos que podem satisfazer a relação de Euler. Então, é justamente como foi dito anteriormente. Todo poliedro convexo ele vai satisfazer a relação de Euler. Mas nem todo poliedro que satisfaz a relação de Euler é convexo. E esse exemplo que acabamos de ver é um exemplo claro disso. Ele é um poliedro não convexo e mesmo assim ele satisfez a relação de Euler. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui outro poliedro não convexo e vamos testá-lo segundo a relação de Euler. Contando o número de suas arestas, nós temos 15 arestas. Contando o número de vértices, nós teremos 10 vértices. E contando o número de faces, nós teremos 7 faces. Se colocarmos esses valores na relação, teremos que 10 menos 15 mais 7 é igual a 2. Ou seja, esse poliedro não convexo, ele também satisfez a relação de Euler. E nada mais é do que outra coincidência. Então, foi como já havíamos dito. Existem poliedros não convexos que podem satisfazer a relação de Euler. E como eu tinha dito anteriormente, e eu quero que você lembre, vamos colocar esse anúncio de novo. Todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, mas nem todo poliedro que satisfaz a relação de Euler é convexo. Bom, pessoal, espero que você tenha aprendido. Nossa aula fica por aqui. Um grande abraço a todos.